Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Show da Tarde pela Premier TV. Meu nome é Marcelo Corrêa Medeiros, eu sou coach, escritor, sou consultor empresarial e trabalho na área financeira, área de business coaching especialmente. Sejam todos muito bem-vindos, serão aí 2 horas de entretenimento, 2 horas de um verdadeiro show de conhecimento, de networking, de negócios. E convido a todos para prestigiar nesse nosso Show da Tarde, onde aqui nós entrevistamos pessoas, profissionais, empresários, empresárias, empreendedores, empreendedoras, pessoas que contribuem de forma positiva para a nossa sociedade. Então, com o objetivo de gerar relacionamento, networking, negócios e, claro, sempre com a preocupação aí positiva em relação ao ser humano, às pessoas, que é o grande foco do nosso projeto aqui do Show da Tarde. Então, convido a todos para prestigiar o nosso programa e usufruírem aí desse show de conhecimentos, onde cada participante aqui vai trazer aí, agregar valor aí para o seu negócio, para a sua vida, enfim, em todas as áreas, pessoal, profissional. Então, muito obrigado. Hoje, sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022, está aí um dia muito bonito, um dia maravilhoso, um dia de sol, e convido a todos, então, para prestigiarem aí o nosso Show da Tarde pela Premier TV. Muito obrigado. E vamos agora para um rápido intervalo comercial e traremos aí muitas atrações aí nessas 2 horas de Show da Tarde. Muito obrigado. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a... Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra.
Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe, muitas léguas, nessa triste solidão, espera a chuva cair de novo pra eu voltar pro meu sertão. Espera a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chores, não vis, que eu voltarei, vis, meu coração. Eu te asseguro, não chores, não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Vai! Lá, 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 lá. Adeus, Rosinha. Ah, lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
Ai que maior perigo, ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que não ganhou pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que... Hi, recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, me perguntei, ai, meu Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe, muitas léguas, nessa triste solidão, espera a chuva cair de novo pra eu voltar pro meu sertão. Espera
a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chores, não vis, que eu voltarei, vis, meu coração. Eu te asseguro, não chores, não viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Vai! Lá, 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 lá. Adeus, Rosinha. Ah, lá, 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 lá. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Hi, recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Hi, recommend getting your hot travel on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. Olá, voltamos a apresentar o nosso Show da Tarde pela Premier TV. E vamos entrevistar agora a Maria Bethânia. Boa tarde, Maria Bethânia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. A Maria Bethânia, que é psicopedagoga, né, Maria? Exato. Então, fique à vontade para falar um pouquinho para a gente sobre o teu trabalho. Eu trabalho como psicopedagoga, mais especificamente na área do autismo, que é uma área que eu escolhi e busquei me aperfeiçoar nessa área, né? Fazendo uma especialização em ABA, que é a análise do comportamento aplicado no autismo, porque a gente costuma falar que quando você vai se formar em medicina, você tem que escolher uma especialidade, né? Isso, uma área que você deseja atuar, né? Exato. E assim acontece com o psicólogo, com o psicopedagogo, você escolhe uma área, né? Isso. E eu escolhi, então, a área do autismo, para estar do atuando, autismo. que é uma área que você tem que estudar bastante, tem que se aprofundar bastante, então você procura uma área e se especializa Claro. naquela área. É, isso é importante. Né?
E o autismo realmente é algo que tem sido bastante comentado, né? Algo que está assim bem discutido esse assunto. Exato. E assim, Maria Bethânia, como é que faz para fazer o diagnóstico? Como que é feito o diagnóstico do autismo? O diagnóstico do autismo ele é bem complexo, porque existe um conjunto de características, né, apresentado pela criança, né, pelo autista, que se encontra dentro do DSM-5, né, que é o Manual de Transtornos de Doenças Mentais, e ali existe o critério A, o critério B, onde nós vamos ali achar ali as características, esse conjunto de características, que vai dizer se aquela criança é autista ou não. Geralmente o diagnóstico é feito, começa pelas mães. As mães já percebem que tem algo diferente com aquela criança, até por um coleguinha ou um primeiro filho, e quando ela percebe isso, ela procura um neurologista. E aí ele vai dar ali aquele diagnóstico e vai encaminhar para as terapias. Ou o caminho inverso. Os professores que percebem, que chamam a mãe, e através ali daquela conversa com os professores, a mãe procura um neurologista, e ele, através ali do olhar clínico dele, ali no consultório, ele vai fazer um questionário, um checklist ali com aquela mãe, onde ela vai estar respondendo ali para ver se quadra dentro dos critérios de diagnóstico contido no DSM-5. Existe já uns critérios pré-definidos já. Sim. Que caracterizam que alguém tenha a questão do autismo. Então, esses são os critérios. Isso já é algo que vem, digamos, bem definido. E para iniciar o acompanhamento, por exemplo, então, se foi diagnosticado que alguém tem autismo, como é que faz o início do acompanhamento dessa pessoa, dessa criança? Especialmente as crianças, né? Então, quando o laudo, né, a criança já vem com o laudo, já vem com o diagnóstico dado pelo médico, porque só o médico pode dar o laudo, né? Sim. A gente não dá. E o próprio médico, neurologista, neuropediatra, encaminha a criança para os profissionais, então, que vão trabalhar essa criança, que vão desenvolver as habilidades ali, então, que está em déficit naquela criança. Geralmente, ele encaminha para um psicólogo, para um terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogo. Então, essa equipe disciplinar vai começar a trabalhar com a criança. Entendi. Vai fazer aquelas primeiras entrevistas com os pais para entender melhor aquela criança, para a gente chegar no ponto, né, do que a criança precisa para montar, então, a nossa linha de ação. Então, digamos, é necessário ter um diagnóstico médico para daí encaminhar para fazer o teu trabalho de psicoterapeuta, não? Não necessariamente. O importante é até que o tratamento pode acontecer até bem antes desse diagnóstico chegar. Isso aqui é a questão que eu estava até pensando, se é necessário ter o diagnóstico ou não para fazer o acompanhamento terapêutico. Porque no momento que há o atraso no desenvolvimento dessa criança, então é importante que essa mãe já procure né, um tratamento, uma fisioterapia, para que ela se desenvolva, porque conforme ela vai fazendo a investigação, o neuropediatra chega à conclusão, não é autismo. Sim. Mas há um atraso no desenvolvimento. Essa criança já deveria estar falando tantas palavras com 2 anos e ainda não fala. Essa criança já poderia estar pedindo as coisas e ainda não pede, ela só aponta. Então, ela tem um atraso no desenvolvimento. Sim. Não necessariamente autista. Claro. Então, as terapias para desenvolver esses atrasos, elas já têm que acontecer até antes do diagnóstico. Porque se aquele diagnóstico vem tardio, atrapalha demais o desenvolvimento da criança. Porque nós chamamos de janela de oportunidade. A criança de 0 até os 4, 5 anos é o momento em que o cérebro dela ali está fazendo ali milhões de conexões e acontecendo a poda neuronal. Onde ali ele poda neuronal. Exato. Olha só. Então, se passa desse período, se o diagnóstico vem muito tarde, a gente perde essa janela de oportunidade. Então, vai ser muito mais difícil trabalhar aquela criança e criar nela novas habilidades. Olha só, é importante isso frisar, né, até para os nossos telespectadores, que já tem que ser feito, inclusive, um trabalho prévio, né, para que tem realmente esse período aí, que é o período ideal para se fazer desenvolver. É o que se perde esse período, já prejudica bastante depois o desenvolvimento. Né? Essa semana chegaram 2 crianças, uma de 3 anos e 6 meses, outra de 4. Eu já considero uma intervenção tardia, porque a intervenção precoce ela começa
ali por volta dos 6, 1 ano, 2, até 4, 5 no máximo. Ah, tá. Passou disso, a gente já chama de uma intervenção já tardia, porque a gente já perdeu aquela janela de oportunidade. Seria ali em torno de 6 meses de idade até uns 2 anos, por aí? Até uns 2, 4, até 5 anos no máximo. Até 5 anos. A gente considera intervenção precoce. De 6 meses de idade até em torno de 5 anos de idade, que é essa janela que falou aí. Essa janela de oportunidade, onde o cérebro está em maior atividade cerebral. Entendi. Né? É muito mais fácil para a criança estar aí aprendendo coisas novas e habilidades novas, né? que são necessárias para a vida diária dela. Claro, isso é muito bom. E assim, Maria Bethânia, quem é que pode atender hoje crianças com autismo? Quais são os profissionais que podem atender? Olha, na prática, todo psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, toda nessa linha de terapia, né? Podem estar atendendo o autismo. Sim. Mas não é o ideal. Não é o ideal. Sim. Como eu te falei, você vai no clínico geral, ele é um clínico geral. Né? Ele não se especializou em uma questão específica. Uma área, né? assim, específica. Uma área né? específica, exato. Sim. Então, tem psicólogo que atende autista? Tem. Tem fono que atende, mas não vai atender com aquela qualidade, com aquela linha. Claro. Que um especialista em autismo vai fazer. Claro, é boa essa comparação, realmente. A área médica, por exemplo, então, tem um médico que é cardiologista. Então, exato. Claro, ele se especializou e leu, estudou, enfim, se especializou naquilo. Então, ele tem todas as condições de fazer um melhor diagnóstico e tratamento e tudo, né? E assim é na área do autismo também, né? Então, quem se especializou em autismo mesmo, realmente vai poder dar um atendimento mais personalizado e mais eficaz, né? Qual a melhor linha para trabalhar com autismo? Se você não tem essa especialização, você não vai saber aplicar ali as técnicas que foram né, produzidas, estudadas, comprovadas cientificamente, para que tenha maior resultado para essa criança. Claro. E quando a gente trabalha com autismo, a responsabilidade é muito grande, porque a gente transforma as vidas. A gente transforma a vida daquela criança, e a gente transforma a vida daquela família. Daquela família, né? Porque é verdade. Então, você tem um excelente fonoaudiólogo, bom na área dele. Mas se ele não conhece o autismo, se ele não estudou o desenvolvimento infantil da criança, porque para você lidar com o autismo, você tem que conhecer o desenvolvimento infantil da criança típica. O que uma criança de 3 anos ela deve estar fazendo nessa faixa etária? Você deve conhecer. Para você entender que o autismo, com essa mesma faixa etária, não está fazendo ainda e que precisa fazer. Claro, aí entra realmente conhecer a fundo mesmo para saber fundo, quais são as características, o tipo de pergunta até de uma criança de 3 anos, por exemplo. Exato. Aí você já vai ver se ela está dentro do normal, digamos assim, ou não, né? Ou não. Então, para saber, você tem que conhecer a fundo o desenvolvimento infantil de uma criança, né? Que nós chamamos típica, né? Sim. E assim, Maria Bethânia, quais são os níveis de autismo? Porque a gente acompanha, né, as notícias aí pela TV, principalmente, a gente lê também um pouquinho sobre o assunto, mas a gente sabe que existem alguns níveis de autismo. Como é que funciona isso, esses níveis de autismo? Esses níveis de autismo, eu falando, eu considero, ele é mais para a gente entender a necessidade de suporte para aquela criança. Quanto de suporte aquela criança vai precisar na escola? De um segundo professor, de uma pessoa que esteja ali ao lado deles, né, direto ou não. Então, os níveis de autismo, o grau de autismo, ele é feito, ele é categorizado para isso, para a gente entender, né, que tipo de suporte essa criança vai precisar. Então, o nível 1, que é o nível leve, ela vai precisar de um suporte muito pouco, porque ela vai ter a dificuldade de socialização, ela vai ter, né, uma certa dificuldade de falar, porém, ela sabe, uma atividade de vida diária, que é escovar os dentes, que é aquela higiene pessoal, e de conversar, ela vai sair bem. Ela vai à escola, ela vai saber sentar, ela vai pegar num lápis, apesar do autismo. Vai poder conviver na escola normal, com os colegas, tudo certinho. Então, esse é considerado um autismo leve. Leve de nível 1. O moderado, ele vai precisar um pouquinho mais de suporte. Ele, de repente, ele não lida bem aqui numa entrevista. De repente, um autista de grau leve, ele vai chegar aqui com você e vai sentar e conversar.
dentro da Sim. da limitação dele. E o autista moderado, ele pode ter mais dificuldade. De repente, ele precisa da mãe aqui do lado para estar codificando as tuas perguntas, para estar ajudando. Então, e o nível severo, que é o 3, ele precisa muito mais de suporte. Uma criança que tem muito mais estereotipia, uma criança que não consegue sentar, que se balança o tempo todo, movimentos com as mãos repetitivos, mais agitado, vai precisar de um suporte maior. Ele vai precisar de uma segunda professora ali ao lado dele o tempo todo, tá? Para estar fazendo assim na hora do recreio, na hora de ir para o banheiro, ele vai precisar de uma pessoa ali o tempo todo. Então, é isso que caracteriza o autismo, os níveis de autismo. É o grau de dependência e de suporte que ele vai necessitar. Claro. Aí justamente daí que entra a orientação, né, profissional, que é o teu caso, né? Maria Bethânia, que vai, digamos que dar essa orientação. Olha, esse aqui tem um nível mais leve, esse um pouco mais moderado e esse um pouco mais severo, digamos. Exato. E aí o tipo de cuidado que vai ter que ter para cada nível desse, né? E é muito importante trabalhar com a família, né? Eu sempre trabalho com a família. Você vai lá, faz a primeira sessão com a família, se necessário a segunda com a família também, que é para você entender bem a criança, como é ela em casa, como ela é na escola, o que desregula essa criança, o que faz ela entrar na birra, né? A gente chama birra, que é aquela desregulação, que ela chora, que ela grita. Então, a gente tem que entender bem o que é essa criança antes de montar o nosso plano de intervenção, sabe? Então, a gente tem que orientar os pais, porque os pais não sabem, às vezes, lidar com a birra. A criança está gritando, está jogando tudo, o pai se assusta, ou às vezes chora. Não sabe como reagir, não sabe como agir até. Exato. Chora porque não sabe como agir nessa situação. Então, trabalhar com autismo é um trabalhar com a criança e um trabalhar com a família, que nós chamamos também de orientação parental. A gente tem que orientar essa família e quem fica com essa criança, com o cuidador, como lidar com esse tipo de situação. Ontem chegou lá na clínica onde eu atendo, uma criança com a tia, quase adolescente. E essa criança tem muitos episódios de birras, né, que nós chamamos de birras. Na linguagem é birra. Que ela desregula, ela não consegue atender bem ali, se adequar bem àquela situação, e ela, por não saber, ela chora, ela grita que ela quer jogar tudo para o alto. Então, essa tia, por inexperiência, ela ria da situação. Ela ria, e ela diz que quando acontece em casa, além dela rir, ela coloca a criança na tela. Então, essa tia precisa urgentemente de uma orientação parental. Por isso que é importante envolver, tem que ser algo de forma integrada, a família tem que estar... Porque ao rir de uma birra, de um momento ali que ela jogou tudo no alto, ela está dando um reforço positivo para essa criança. Se eu estou jogando e ela está rindo, então é uma brincadeira. Então, ela está gostando do que eu estou fazendo. É assim que o cérebro dela vai entender. É verdade. Isso é algo bom. É algo bom. Sabe que né? Exato. E ela vai continuar fazendo. Fez a birra, vamos se acalmar na televisão. Outro reforço positivo. Ela fez a birra, ela gritou, ela não quis calçar o sapato, ela jogou, a tia colocou na televisão. Ou seja, um reforçador positivo. Então, eu vou fazer porque eu vou ganhar a televisão depois. Ela não tem esse senso crítico. Eu estou fazendo errado. Não, ela precisa ser ensinada. E aí a gente tem que chamar, então, né, os pais, quem fica com essa criança, como lidar com essas... Realmente, né, então é um trabalho assim bem complexo e que precisa realmente de alguém especializado, porque tem toda essa... Tem a questão da criança, mas não só ela em si, você tem que envolver toda a família. Toda a família. Uma educação parental, que se chama, né? Exato. Nós damos educação parental. Então, muito bom, Maria Bethânia. A gente agradece aí pela tua participação aqui, né, com informações muito úteis, né, para os nossos telespectadores. E como é que faz, Maria Bethânia, para conversar contigo, conhecer melhor o teu trabalho, onde você atende, quais são as formas de contato contigo, as pessoas que estão nos assistindo, como é que faz para conhecer o teu trabalho? Eu atualmente estou trabalhando no Instituto IP, eu estou com meu espaço em obra. Então eu estou atendendo no Instituto IP. Meu telefone, né, meu celular é o 99664-1763.
Instagram, betania.psicopedagoga. Tá na tela ali, né? Betania.psicopedagoga. Exato. Tá. E o espaço que você atende hoje lá é o espaço... Hoje é o Instituto IP, é um instituto voltado para... Tem as terapias como um projeto social, a nível social, assim, com os valores sociais. Claro. Então, a gente atende lá para dar apoio para aquelas famílias que não podem pagar. Sim. Então, o Instituto IP entra, então, nessa linha mais social. E as terapias, como é o carro forte do Instituto, Claro. eles também, através desse dinheiro, né, que entra, eles têm curso pré-vestibular para os jovens que não conseguem pagar, né? Eles atendem ali a comunidade do Pedregal, com vale social, vestibular gratuito, pré-vestibular gratuito. Olha só. Então, e o carro-chefe deles são as terapias que mantêm ali também essa parte social do Instituto IP. Que aí entra o teu trabalho lá como psicopedagoga. Exato, e outros profissionais. E Lá outros nós temos profissionais, fonos, temos Claro. psicólogos, né? Várias áreas assim de especialização que atendem lá. Exato, são pessoas que se dispõem a estar lá por um valor mínimo, né, para estar ali, então, ajudando também essas crianças que não têm condições de fazer um tratamento mais... Ótimo, muito bom. Então, e as pessoas que quiserem entrar em contato contigo para conhecer o teu trabalho, o teu serviço, enfim, até te contratar, digamos, para fazer um acompanhamento, enfim, é só entrar em contato contigo pelo Instagram, aí conversa, já agenda, troca ideias, enfim, né? Exatamente. Então tá bom, Maria Bethânia, muito obrigado pela tua participação no nosso programa, pelas Eu que informações agradeço, muito úteis para todos nós, né, sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, e muito discutido até hoje na nossa sociedade. E agradecemos então a tua participação e desejamos cada vez mais sucesso aí nesse teu propósito, né, de vida até, né, que é de ajudar as pessoas. Obrigada, estou sempre à disposição. Então tá bom, muito obrigado. Obrigada, até lá. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos a seguir com mais informações no Show da Tarde pela Premier TV. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que... Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente.
OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Hi, recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. Olá, muito boa tarde para vocês aqui do Show da Tarde nessa sexta-feira maravilhosa, uma sexta-feira linda aqui na região da Grande Florianópolis. E claro, nós estamos aqui na Prime fazendo relacionamento comercial, relacionamento digital com vocês que estão aí do outro lado da telinha. E eu estou aqui hoje porque hoje é um dia muito especial, muito importante. Claro, eu sempre falo, né? Todos os dias são especiais quando nós estamos vivos, quando nós estamos com saúde, quando nós estamos com a nossa família. E se não temos família, nós estamos bem conosco mesmo. Mas hoje é o Dia Nacional da Saúde. Dia 5 de agosto, sim, se você não sabe, é um dia muito especial. E eu quero aqui parabenizar todos os que são envolvidos nessa área. Estávamos falando há pouco agora aqui no estúdio que são muitos os profissionais, uma equipe multidisciplinar aí no mundo que envolve esse setor tão importante, que cuidam de vidas, que cuidam de pessoas, pessoas cuidando de pessoas, coisa maravilhosa, não é verdade? E hoje eu estou aqui para entrevistar nada menos do que um médico. Sim, é um médico escritor maravilhoso. E eu vou deixar que ele se apresente. Eu quero dizer aqui uma boa tarde, uma ótima tarde. Dr. Wilson Pacheco, muito bem-vindo aqui à Prime TV. É uma honra ter uma pessoa como o doutor, tão experiente e com tanto amor. Eu quero que se apresente aqui para o nosso pessoal, por gentileza. Boa tarde, Lu. Boa tarde aos espectadores. É um prazer estar aqui conversando, podendo bater um papo amplo, geral, e contar um pouco do que a gente faz na vida. Isso aí, contar o que faz a vida, doutor. Bom, doutor é médico, clínico geral, especialidade, né? Mas eu quero que o doutor fale exatamente assim, quais são as suas especializações. Conta um pouquinho dessa tua trajetória na área da saúde para nós. Bom, eu sou um médico formado pela nossa Universidade Federal de Santa Catarina e exerci clínica durante 8 anos, inclusive fui oficial médico do Exército, fui médico da Polícia Militar e tive a honra, que eu considero uma honra, uma gratificação excepcional do profissional quando ele vai ser professor da escola onde ele teve um dia nos mesmos bancos. E eu fui professor da UFSC até 2016, professor de anatomia humana. Apesar de médico, eu me dediquei ao ensino da anatomia humana para a odontologia, exatamente em decorrência da minha linha de pesquisa. Eu trabalhava com a região com o ouvido, então fiquei na odontologia. E gostei tanto de dar aula que eu abandonei a clínica e passei a fazer ensino, pesquisa e extensão na universidade. Eu sou mestre e doutor em anatomia. Anatomia que é a cadeira romântica da área de saúde e é a cadeira que a gente, do paradoxo. A gente utiliza a morte para ensinar sobre a vida. Interessante, eu achei assim,
fantástico essa colocação, né? E é um paradoxo mesmo, né? E como um instrutor, porque o doutor dá treinamentos, dá cursos, né? Ensina, né? Em determinadas áreas envolvidas da saúde. Eu quero que o doutor fale o motivo, né? Qual é a sua missão aí dentro do compartilhamento aí do seu conhecimento, da sua experiência? Bom, como eu disse, quando eu estava no secundário, eu tinha uma grande dúvida, o que é que eu queria ser, porque eu gostava da medicina, mas eu também gostava da engenharia. E num teste vocacional, na época, acabou dando 50% de tendências para engenharia e para medicina. Mas a medicina acabou me atraindo mais e eu fiquei nela. E o que me atrai bastante da medicina não é... Eu gosto de cirurgia, gosto da obstetrícia, mas o que me atraiu, talvez pelo fato de eu ser um contador de histórias, foi exatamente dar aula. Eu me encontrei dando aula. E dar aula, a gente tem que, quando se dedica a isso, a gente tem que mudar um pouquinho de vocação. A gente tem, como médico, adotar a vocação para ser pobre, porque professor no Brasil é muito mal valorizado em todos os níveis, né? Então, mas é uma coisa que, na minha opinião, estar dentro de sala de aula é estar contando história. Eu sinto como se eu estivesse entrando no palco de um teatro. E tanto que não fiquei só na anatomia. Há 30 anos que a gente se dedica ao treinamento de atendimento pré-hospitalar. Formação de socorristas pelo país inteiro. Já tivemos do extremo do Rio Grande do Sul ao interior do estado do Maranhão. E isso é uma coisa gratificante, o que nos dá aí, no total de alunos entre graduação na anatomia e atendimento pré-hospitalar, mais de 20, 25 mil alunos. Nunca me preocupei na contagem, mas em termos globais dá um número como esse. Maravilhoso, é uma forma de escalar, né? Eu já percebi aqui também o compartilhamento dos livros, uma forma de escalar o seu transbordar de conhecimento, né? Eu vendo assim, tu falar sobre esse amor, essa vontade de compartilhar o seu conhecimento, né? Nós estamos vendo ali, então, todos os livros que o doutor tem. Quantos são, doutor? Quais são os serviços que o doutor tem, os livros? Já vai mencionando enquanto nós vamos olhando ali, né? São 9 livros, um deles é técnico, que é o Manual Prático de Desenho Dental, e os demais, tem um livro de crônicas, que chama-se Espetacadas, é uma expressão era usada pelos antigos aqui, em Florianópolis, e um livro de poesias, chamado Depressão. Não é o que eu mais gosto. Todos os demais são romances. O romance e a crônica, ela tem a característica exatamente de contar história. Esse, especificamente, foi um livro que ganhou um prêmio no Brasil, primeiro lugar no prêmio Quero de Médicos e Escritores. Ele também ganhou um prêmio na Itália e ele está editado hoje na Itália, né? Que maravilha! Então, como eu estava dizendo, tanto o livro, tanto o romance quanto a crônica, é uma forma de estar contando histórias. Algumas coisas baseadas em fatos reais, outras totalmente fictícios, mas todos com fundo, sempre com uma essência moral, né? Trazendo alguma informação. Como, por exemplo, o penúltimo livro, que chama-se... uma expressão também florianopolitana, um vaso nos cornos, né? É a história de um funcionário público tradicional que cai um vaso na cabeça e, a partir desse incidente, ele passa a se encontrar com personagens da história, como se fossem íntimos amigos dele. Esse livro tem 2 finais e o que é que está embutido dentro da história? Uma comédia, está embutida a questão da traição. Não a traição conjugal, mas a traição que nós ou submetemos consciente ou inconscientemente a algumas pessoas, ou
traições às quais nós somos submetidas e somos pegos de surpresa. Então ele traz isso embutido na história. Já o último livro, lançado em março desse ano, ele é uma história de um repórter, um indivíduo que sonhava em fazer uma grande reportagem, e ele é encomendado que ele vai entrevistar alguém. E ele chega nessa entrevista e não encontra alguém. Ele encontra algo que se intitula Ishwara. Ishwara é uma expressão do sânscrito, do hinduísmo, que consiste em alguma coisa mais ampla do que qualquer Deus. Então não é acima de Deus ou maior do que Deus, é mais amplo. Ishwara não se fala Ishwara com artigos, não é o ou a Ishwara, né? Ele não tem adjetivos, ele é amplo, é o conceito do tudo. E aí ele entrevista esse conceito do tudo, que não é personificado. Esse livro é um livro, a gente usou uma frase para propagandear ele, que é o livro que fará você pensar fora da caixa, porque ele vai provocar algumas rupturas com conceitos religiosos que nós temos muito arraigados e que, na verdade, merecem ser refletidos de uma outra forma. Ele não é um livro de doutrina, pelo contrário, ele não pretende doutrinar nada, absolutamente nada, em nenhuma religião, mas ele traz uma coisa importante, que é o indivíduo ter a noção de que a existência dele, ele não é único, ele não é alguma coisa isolada, ele faz parte de um contexto que é infinitas vezes maior do que ele. Quando ele entende isso, ele passa também a respeitar aquilo que é infinitas vezes menor do que ele, né? Então, e aí a gente pode trazer com problemas que a gente tem hoje, quando a gente vê florestas sendo devastadas, quando a gente vê as pessoas fazendo um esgoto que corre direto no mar ou num rio, e para ter o seu jeitinho, ele está agredindo, na verdade, ele mesmo, que o livro traz exatamente isso. Nós fazemos parte do tudo e o tudo faz parte da gente. Então, quando eu jogo um agente poluente no ar, eu estou me poluindo juntamente com aquilo, né? É esse conceito que o livro traz. Maravilhoso. Esse livro aqui, doutor, eu vou dizer, eu recomendo, conheço muitos, tenho muitos colegas aí que estudam teologia, a gente já identificou esse livro aqui. Quem estuda teologia se abre muito para entender, para compreender todas as questões que envolvem religião, religiosidade, enfim, e recomendo para todos, mas especialmente para o pessoal de teologia, um livro bastante interessante, pelo que eu vi aqui, um resumo com o doutor. Mas também, doutor, nós temos vários parceiros aqui da área da saúde, né, que podem estar vindo usufruir da tua experiência. Então, teria algum treinamento, algum curso específico para a gente divulgar aqui nesse momento, para outros colegas? Sim, a gente está, como eu disse, há 30 anos que a gente se dedica ao treinamento de atendimento pré-hospitalar. Ao atendimento pré-hospitalar, em que tem vários níveis, existe a possibilidade de fazer treinamento pré-hospitalar para o médico, que seria médico e enfermeiro, que seria alguma coisa de mais de ponta, mas a gente se dedica muito à massificação daquilo que o indivíduo deve fazer diante de uma situação em que alguém esteja tendo uma necessidade, porque o tempo-resposta das instituições pré-hospitalares depende de uma série de fatores, né? A gente pode estar numa rodovia que a pista esteja previsivelmente livre, e de repente ela está congestionada. Então, se o cidadão comum sabe fazer um procedimentos simples, esses procedimentos simples são os diferenciais entre a vida e a morte naqueles minutos que sucedem ao incidente. Então, a gente gosta muito de treinar principalmente o cidadão comum, o treinamento básico, né? E isso a gente faz, inclusive, até a gente tem muito curso no Rio Grande do Sul para SAMU,
para outras instituições pré-hospitalares, e aqui em Santa Catarina, o treinamento para o cidadão comum, porque é uma coisa, a própria Associação Americana do Coração, ela prevê o cidadão comum sabendo atuar num ataque cardíaco em casa, e isso ser o diferencial de poucos minutos entre ter aquele familiar de volta ou ter perdido ele para sempre. Então, esse é um trabalho que a gente faz há 30 anos. Fantástico, fantástico. Adorei, doutor. E eu quero que, então, eu falaria muito mais aqui contigo, mas nós vamos ter que ir para o desenrolar, para o final, né, da nossa entrevista. Mas antes de tudo, eu quero que tu deixe um recado aqui para todos, um recado para o mundo aqui pela Primer TV. Bom, o meu recado para o mundo, se eu tivesse que falar um recado para os meus alunos da área de saúde, né, seria que a gente trabalhasse muito pesadamente para aliviar a doença social que se vive hoje, da agressividade, da disputa, a vida da outra pessoa não valer nada, né? Alguém me corta no trânsito, isso é motivo para que eu até destemperadamente saque de uma arma e tente agredir a outra pessoa, ao mesmo tempo em que vou usar a própria mensagem que eu deixo no último livro, no Repórter de Chuara, é que a gente precisa refletir muito num momento em que se mata e agride pessoas, paradoxalmente, não em nome de demônios, mas em nome de deuses. Isso a gente precisa refletir. Muito bom, doutor. E olha só, ficou aí registrado em vários momentos o seu telefone, o seu Instagram, mas se a pessoa quer comprar o seu livro, ela vai entrar em contato pelo telefone, pelo Instagram, ou tem alguma outra fonte de distribuição? Olha, esses 2 livros especificamente, eu até vou colocar aqui que tem muita gente que tem vontade de escrever um livro, e escrever um livro é uma coisa muito cara. Mas a editora da qual eu editei esses 2 livros, ela facilita muito, 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 porque o escritor ele não precisa ter livros com ele. É uma editora que ela produz o livro por demanda. Então, se alguém quiser o livro, entra em contato com a editora, que é a POD Editora, POD Editora.com.br, entra lá, abre uma página da editora, localiza o livro, faz o pagamento, ela imprime um livro e manda no mesmo dia por correio para essa pessoa. Então, isso facilitou muito para quem deseja escrever e tem medo de escrever por causa do gasto. Ficou uma coisa muito facilitada e que vale a pena divulgar aqui. Não estou fazendo comercial para eles, mas sim encorajando pessoas que têm vontade de escrever, né? E quantos talentos não têm histórias guardadas em casa, agradabilíssimas, boas, e que não publicam por medo exatamente do custo. Perfeito, já vamos querer a POD Editora aqui também conosco. Tá bom? Doutor, eu quero te agradecer mais uma vez, então, pelo seu tempo disponibilizado aqui, pela sua experiência compartilhada aqui conosco, pelos seus livros maravilhosos aqui, que com certeza nós vamos querer conhecer mais, e dizer que és bem-vindo aqui. Esperamos mais vezes o doutor aqui, tá bom? Lu, muito obrigado. E eu quero... Não tem como não ficar à vontade na entrevista. Tu tens uma alegria radiante. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Obrigada a vocês também. Daqui um pouquinho já mais entrevistas aqui na Primer TV. Ai, que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai, que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco,
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Hi, recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. Lindas e maravilhosas que estão nos acompanhando aqui hoje no Show da Tarde. Eu me chamo Eliane da Silva, sou terapeuta sistêmica integrativa, estou aqui na Primer TV apresentando o Show da Tarde para você. E hoje eu vou falar com uma pessoa renomadíssima, ele é psicólogo, psicoterapeuta, ele é formado pela UFSC, eu vou falar com ele agora, que é o Matheus Aires. Seja bem-vindo, Matheus, obrigado por disponibilizar esse tempo e estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Matheus, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente se foi você que escolheu a psicologia ou foi ela que te escolheu. Como foi essa tua busca? Acho que é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque é uma paixão que eu carrego desde cedo, né? Relativamente cedo, desde que comecei a me interessar por isso, estudar isso antes da faculdade, né? Comecei a me interessar pela psicologia, como funciona a nossa mente, né, digamos assim, e como que funciona a vida, a felicidade, né, como ser feliz, né, como se desenvolver. São temas que sempre me interessaram. Mas como a gente não escolhe o que interessa a gente, né,
Então, meio que, como você disse, eu meio que fui escolhido, né? Eu tive que só descobrir e seguir essa paixão que não é intencional. Que maravilha. Às vezes até a gente acha que não é intencional, sabe, Matheus? Mas o universo vai trazendo as coisas, conversando com você, e dá para perceber o quanto tu tem essa sensibilidade dentro de você quando você fala em entender a mente humana, porque isso é uma doença que afeta todas as pessoas, né? Esses conflitos. E aí, quando você vai buscar isso, né? O quanto você agrega na vida das pessoas. Por falar em conflitos, agora a gente passou por uma pandemia. O que você tem observado? O que mais tem chego para você? Quais são os problemas, as causas, as demandas que mais estão chegando para você na sua clínica hoje? Então, por conta de eu ter iniciado a minha carreira no começo da pandemia, eu fico meio sem saber se mudou a demanda, né? Porque eu meio que atendo de tudo, né? Chega de todos os tipos de demanda. Mas eu com certeza saberia dizer quais demandas aumentaram durante a pandemia, Ótimo. né? E algumas delas, por exemplo, a gente tem a ansiedade social, né? Que é um transtorno muito conhecido como fobia social, um nome antigo, né? E a ansiedade social tem tudo a ver com a gente ter medo do olhar do outro. Ou muitas vezes a pessoa pode sentir que tem medo de pessoas até. Então, muitas vezes a pessoa tem medo de algumas situações, por exemplo, uma entrevista, acabar ficando ansiosa, nervosa e alguém dar risada dela, ela passar por um constrangimento. Ou pode chegar em casos mais graves que a pessoa ela pode ter medo de sair de casa, temendo que as pessoas possam julgá-la ou até falar coisas humilhantes ou ofensivas para elas na rua, né? Seria um medo do julgamento? Em essência, sim, é um medo do olhar, do julgamento negativo do outro. E na terapia cognitiva a gente entende que tem algumas crenças, digamos assim, bagagens emocionais que teriam por trás, né, desse grande medo. Uma delas, por exemplo, que as pessoas estariam com um critério muito grande para estar o tempo inteiro julgando a gente, que a gente, ou a pessoa que tem ansiedade social, ela sente que ela não cumpre esses critérios, né? Então, de certa forma, aumentado um pouco a chance, né? A pessoa tem um medo desproporcional à real chance, à real probabilidade de isso acontecer no dia a dia dela, né? Então, isso afeta no dia a dia, no social, no trabalho, em tudo, né? Exatamente, porque começa a acontecer que a pessoa vai cada vez se escondendo mais desse medo. E a gente chama isso de evitação, né? Na terapia cognitiva e na terapia comportamental também. Então acontece que a pandemia fez muitas pessoas que têm alguma timidez ou até uma ansiedade social, que seria essa timidez num nível exagerado, mais desproporcional, né? Voltassem para suas cascas do medo, que elas voltassem para as suas casas, suas cavernas, né? Suas cavernas e, digamos assim, regredissem. Então, muitas pessoas têm essa condição meio mal resolvida ali, aquele medo. Pois aquelas crenças, bagagens emocionais que estão por trás não foram bem resolvidas, mas aquela pessoa consegue viver e estar ali indo para o trabalho, indo para situações sociais, o que trata, em alguma medida, parcialmente aquele medo. Aquele medo fica mais desativado. Digamos que ela vai sobrevivendo, né? Ela vai sobrevivendo, mas ela está se expondo ao medo, enfrentando o medo, estando ali, faz o medo não crescer e ir diminuindo. Até um pouco, uma das grandes questões do tratamento é inverter essa fuga do medo ali, da evitação. Não que a gente deva enfrentar os medos a priori, né? Até porque existe a hipercompensação, que é um enfrentamento que passa do ponto, então não tem mais medo. Vamos jogar em situações... E o medo é importante também, é importante, né? É importante. Mas quando ele se torna exagerado, a gente passa a fugir de situações e isso vai só aumentando aquele medo. Porque você imagina, você não põe ele à prova, né? Então, acabou que a pandemia, por exemplo, levou a muitas pessoas desenvolverem ou se reencontrarem, regredirem em seus medos sociais. Porque... A própria mídia fez isso, né? Incentivando esse medo exacerbado também. Veja, seria necessário fazer uma quarentena. Sim. Mas
fatalmente a pessoa em casa, ela acaba regredindo desses medos. É como se você tivesse medo de cachorro, mas você está sempre indo na casa dos seus amigos, tem cachorros e tal. Aí tem a pandemia, você nunca mais vê cachorro. Próxima vez que você encontrar um cachorro, você não está acostumado, seu medo regrediu, ele aumentou de novo. Sim. E as crenças também vão ganhando essa forma também, né? Sendo alimentadas por essa fuga. Portanto, um dos quadros que aumentou muito da ansiedade social. Sim. Né? Seria um bom exemplo. E com o teu tratamento, com a tua intervenção, essas pessoas, elas podem voltar a ter uma vida com qualidade, uma vida normal? Isso é possível sim, né? Sim, com certeza. O tratamento seria justamente no sentido... A gente tem alguns eixos do tratamento na terapia cognitiva comportamental, né? Eu também trabalho com terapia do esquema, a gente tem algumas terapias cognitivas comportamentais hoje, né? Mas o tratamento, dentro das que eu utilizo, seria no sentido da exposição, a pessoa voltar a visitar esses lugares, mas gradualmente, né? Então você imagine se a pessoa agora ela tem muito medo de sair de casa, mas ela também tem muito medo de uma entrevista ou de algo, dá muito mais medo ainda. A gente vai começar por sair de casa, por 1 minuto ali, né? Sim. Então gradualmente a pessoa vai fazendo esse trabalho contrário do que o medo fez da fuga ali, né? E ao mesmo tempo essa pessoa estaria testando essas crenças que estariam por trás. E outra parte do tratamento seria mudar essas crenças, né, que estariam enviesadas. Por outro lado, também é necessário outros elementos no tratamento ali, porque como você imagina, a gente tem uma certa a gente tem um certo viés de confirmação com as nossas ideias. Então a gente precisa fazer um trabalho em cima das interpretações para que elas sejam realistas e não acabem descontando elementos da realidade que desconfirmariam as crenças. Então, por exemplo, a pessoa sai na rua e ninguém julga. Por exemplo, a pessoa pode não ter sido julgada ali, mas ela olhou no olho de uma pessoa e ela jura que a pessoa julgou ela. Mas isso é uma interpretação. Sim. Então a gente vai fazer esse trabalho em cima das interpretações e das expectativas. Porque a gente tem uma expectativa por trás da pessoa não sair, por medo de ser julgada ou ofendida, de que isso acontecerá. Então a gente trabalha muito nas expectativas e nas interpretações também, né? Sim. Então, é um transtorno que, se não estiver num nível muito grave, ele é bem tranquilo e rápido o tratamento, né? Que bom. Então, bastante esperança para quem... Matheus, eu quero fazer uma pergunta, porque o nosso tempo é curtinho, que eu acho muito importante. Eu estava dando uma olhada no teu Instagram, que, por sinal, tem muita informação muito bacana lá. Eu queria que tu desse uma dica para a gente, que o tempo está curtinho, sobre essas questões das preocupações diárias. Como a gente pode amenizar isso? Dá 1 ou 2 dicas aí para a gente de presente, antes que o nosso tempinho acabe. Bom, legal que você tocou nesse ponto, porque é um outro transtorno que a gente tem, que se relaciona muito com um problema com as preocupações, né, ou acaba desembocando nesse problema com as preocupações, é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno também aumentou muito com a pandemia, porque, veja, é um transtorno onde a pessoa está com um medo enviesado, o medo dela está exagerado. Ela está com crenças e um seu senso de vulnerabilidade a coisas graves para a sua saúde acontecerem. Está enviesado, né? O que, obviamente, faz aumentar as preocupações. Então, se a gente está no cenário de pandemia, vai aumentar as preocupações da pessoa, pelo menos com esse tema. Sim. Então, a gente tem algumas maneiras que a gente trabalha em cima das preocupações nesse transtorno e que a gente pode trabalhar com qualquer tipo de preocupação, né? Então, uma coisa que é interessante é que a ansiedade acaba levando as preocupações e as preocupações levando a ansiedade, de maneira que eles se alimentam quase num ciclo, né? Em um looping. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para lidar melhor com as preocupações diárias, né, seria ter um horário fixo para se preocupar. Essa é uma opção.
Eu li isso lá, achei muito interessante. Essa é uma opção principalmente para as pessoas que têm uma certa dificuldade de controlar a preocupação. Então o objetivo não é a gente controlar a preocupação, mas se a gente está buscando controlar ela, porque ela está excessiva, já é um sinal que a gente passa tempo demais se preocupando, então faria sentido a gente tentar estabelecer um momento específico para se preocupar, para treinar a nossa cabeça a só se preocupar naquele momento. E para que a gente tenha um momento para tentar resolver as preocupações. Outra maneira que se relaciona com essa, de a gente lidar com as preocupações, sendo exageradas ou não, é a gente começar a perceber, e tudo isso é interessante a gente trabalhar na terapia, porque não é tão simples assim, mas a gente começar a avaliar, a partir de alguns critérios, se a preocupação está valendo a pena ou não. Tem preocupações que elas são como discos de vinil que travaram na nossa cabeça, e não estão levando a lugar nenhum, não estão levando a uma solução, só estão deixando a gente ansioso. Às vezes nem são verdadeiras, né? E muitas vezes são pessimistas, não realistas. Então a gente está com coisas que não são verdadeiras. Nem vai acontecer, mas está ali remoendo aquilo ali. Exatamente, mas muitas vezes elas são verdadeiras. Eu posso estar me preocupando com aquela coisa que eu não vou conseguir pagar. E é verdade, mas ficar pensando naquilo, sim, dando voltas assim, não está me ajudando. Né? Agora eu tenho preocupações que valem a pena também. Então nessa hora da preocupação, ou em momentos adequados, mais livre, né? A pessoa pode tentar pensar uma solução de problemas, que é uma técnica da terapia também. Fantástico. Ou seja, pegar aquela preocupação e ver se ela não está indo em lugar nenhum, tentar que chegue. Toda preocupação ela tem algum problema ali que visa uma solução. São palavras generalistas, né? Mas são categorias, né? Então a gente vai tentar fazer aquela preocupação chegar numa solução, ou tentar pensar uma solução para aquele problema que a preocupação está girando em torno. Outra técnica é a gente buscando ser realista, aprender a ver, através de algumas perguntas, e isso é uma técnica da terapia, né, chama questionamento socrático. Né? Tem algumas técnicas que vão nesse sentido. Né? Mas tem a ver a gente ver, tentar julgar a realidade contra a nossa expectativa, a preocupação, para ver se ela está sendo realista. Ou se é algo que não vai acontecer. Então eu posso estar muito preocupado, como se tivesse 100% de chance de amanhã eu ser demitido. Mas se eu paro para ver as informações de novo e refinar essa primeira impressão, que está martelando na minha cabeça em forma de preocupação, eu posso enxergar que, visto que meu chefe sempre me elogia, e que eu tenho um ótimo desempenho nas notas do trabalho, e por causa disso e daquilo, tem uma chance muito pequena de eu ser demitido, só por causa de que eu entreguei um trabalho atrasado para ele. Então a gente tem algumas maneiras de lidar com as preocupações, né? E essas seriam para treinar um horário da preocupação e para lidar com as preocupações que valem a pena a gente entrar. Mas a gente também tem preocupações que não valem a pena, e a gente vai para uma técnica um pouco mais meditativa. Né? A gente tem a meditação, aprendendo um pouco a aceitar as preocupações, mas sem estar ouvindo elas o tempo todo, que paradoxalmente, sem controlá-las, tendo um certo controle de quanto tempo eu passo pensando nelas. Fantástico, Matheus, fantástico. Agradeço todas as informações, acredito que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas, e fica claro para a gente o quanto é importante a gente não lidar com os nossos questionamentos sozinhos, né? Quanto sofrimento a gente pode evitar numa conversa com um terapeuta, numa conversa com um psicólogo, que tem tantas ferramentas, que muitas vezes um problema é tão grande, mas que com suas habilidades ele vem e mostra várias soluções, e talvez a gente nem pensou sobre aquilo, porque são pessoas que estudaram para isso e estão aí, né, à disposição. Então, se você está passando por algum conflito, procure o Matheus, e o Matheus vai deixar aqui para a gente agora aonde a gente encontra ele. Como a gente te encontra, Matheus? Tuas redes sociais, teu telefone? Aparecendo aí na tela, né? Mas tem basicamente meu Instagram ali, né? @MatheusAirespsi, né? E pode mandar mensagem no meu WhatsApp também, pelo celular, ali que está na tela. Né? E eu atendo ali na Trindade ou na categoria online. Né? Ótimo. Na Trindade,
né? Para quem não quer sair de casa, o online é fantástico. As duas modalidades têm vantagens e desvantagens, digamos assim, né? Mostrei as duas opções aí. Sim, muito obrigada, Matheus. Tenham uma ótima tarde. Valeu, obrigado. Uma boa tarde a todos vocês e tenham um lindo dia. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Hi, recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira
o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escuro e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escuro e fundo o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte, não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escuro e fundo trem, ronco de trovão, são lágrimas na inundação, águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam tranquilas pro fundo da terra, pro fundo da terra. Água, terra, planeta, água, terra, planeta, água, terra, planeta, água. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho. Olá, boa tarde novamente. Estamos aqui. Eu estou retornando porque os meus colegas maravilhosos estavam aqui em outras entrevistas. Nesse dia especial, nessa sexta-feira incrível, que é o Dia Nacional da Saúde. Eu estou aqui novamente falando com uma pessoa, uma profissional da área da saúde, trabalhei com a saúde emocional. E eu vou falar o nome dela, que eu vou ler, porque o nome dela é um nome lindo, é um nome grande, é Denise Maria Aires Tolentino Passos. Mas ela é a Denise Max. Denise, muito bem-vinda aqui à Primer TV. Eu já quero te pedir para você se apresentar e já explicar esse resumo desse nome aí. Denise Max, eu amei, tá? Muito bem-vinda, querida. Me sinto lisonjeada, né, em ter sido convidada por ti, Lu, e lisonjeada por todos aqueles que estão a me ver, né? Eu quero dizer para você, você é maravilhoso, você é o especial, e esse dia é um dia também muito especial para nós. E queremos juntos aprendermos a respeito de nós mesmas. Denise Maria Aires Tolentino Passos. Por quê? Porque é uma valorização àqueles que me deram vida,
a minha ascendência. A inteligência sistêmica nos ensina, e o nosso Criador nos ensina a valorizar aqueles que vieram antes de nós e nos impulsionaram para a vida, né? Para sermos mais bem-sucedidos do que eles já foram. Isso é um pouquinho da Denise Mates. Meu Deus, ela já começou já introduzindo assim, já com tiro e bomba, né? Eu quero falar assim, ó, que eu tô já impressionada, porque ela já está transbordando. Eu, como consultora comercial, eu digo que a gente tem que ser o produto do produto, e ela realmente já é produto do produto, já dentro do nome, e isso já mostra que tem uma missão, que tem um comprometimento com pessoas, que é o que a gente ama fazer aqui no nosso network. E eu digo assim que isso é uma missão, não é, Denise? Eu quero saber por que você, como psicóloga e como várias outras aí atividades que você faz, que desenvolvem pessoas, e trabalhar com pessoas não é fácil, ainda mais quando você vai mexer muitas vezes em áreas emocionais, em feridas, né, profundas. Sim. Por que você decidiu fazer o que você faz? Porque uma vez aquele que me deu vida pôde me ensinar a valorizar a inter-relação com o seu próximo. Eu me lembro muito bem do meu pai, que antes de chegar em casa com as suas compras, ele fazia aquela compra maravilhosa, porque eram 10 filhos, né? Mais as pessoas que trabalhavam para ajudar a criar esses 10 filhos. Então, no carro, ele abria o porta-mala, ele já tinha sacolinhas, ele colocava os produtos ali separado, ele podia dizer, vai entrega para Maria, à esquerda, vai entrega para o José, lá no final da rua, que está com uma necessidade. Hoje, mais do que nunca, o olhar para ti é poder olhar o meu próximo. E olhar o meu próximo é poder ver e estar no seu lugar, aquela situação que ele está passando, e poder estender a mão à aflição daquela pessoa. Voluntariar precisa estar embutido em nós, imerso em nossas vidas. Eu quero colocar algo muito para ti. Nós vivemos numa vida de corre-corre para o ter. Mas eu quero dizer para ti, e o ser? Onde fica o ser? Onde fica a sua importância, né? Na sua vida, com aquilo que você mais preza, sua família, um amigo, um parente. Você consegue fazer isso? Hoje é o Dia, né, Nacional da Saúde. Você conseguiu estender a mão a uma pessoa que está ao seu lado? Esse momento é um momento onde nós precisamos refletir a respeito de tornar esse mundo um mundo melhor. E o próximo nível que é aprender a olhar e ver que você precisa ter contigo a inteligência espiritual, que faz com que você se perceba no universo, e faz com que você perceba o outro, e faz com que você possa aprender um pouco. É aprendizado. Quando você estende a mão a uma pessoa aflita, você aprende com ela. Meu Deus, então, quando você falava das sacolas que o seu pai, né, que alguém colocava no porta-mala do carro, quero dizer para vocês que eu já fui muito beneficiada com essa sacola, não exatamente essa, mas eu tinha 6 anos de idade, e a minha mãe, que não está mais aqui conosco, ela chegava em casa no final da tarde, quando me deixava sozinha, na expectativa de chegar com uma sacola colorida, toda florida, uma sacola com compras, que alguém como essa pessoa, né, o seu pai, que você falou? Sim. Como o pai dela fazia essa sacola, eu já recebi essa sacola. Eu vou dizer que eu, como criança, eu ficava tão feliz porque eu sabia que aquela sacola colorida representava que eu teria comida por alguns dias na minha casa. E eu vou dizer, você
mexeu aqui com essa parte da minha infância, e eu quero dizer que hoje eu contribuo, hoje eu faço isso também. A gente faz alguns trabalhos aí com algumas pessoas maravilhosas, onde a gente leva alimentos para algumas pessoas e atendemos. E eu vou dizer que isso é incrível, que isso faz muita diferença, sim, e nos torna seres humanos melhores, né? Verdade. Mas já nesse clima aqui, eu quero voltar para ti. O que você faz? Quais são os serviços? O que você entrega? Claro, mais, né? Além do que você já mencionou aqui. O que você tem a oferecer aqui para os nossos parceiros, para os nossos amigos aqui da Primer? Amo trabalhar com intervenções, né, com a família nas suas situações de crise. É tão importante nós compreendermos um pouco mais que a crise faz parte, né, das nossas vidas. As pressões fazem parte das nossas vidas. E é tão importante quando você tem uma pessoa, Lu, que possa te escutar, ter uma escuta espontânea, um ambiente acolhedor para que você possa se achegar, independente de qual seja a sua situação, Lu. Se é uma situação de contexto de família, se é uma questão de contexto empresarial, em família, né? Se é um contexto de uma enfermidade, seja ela qual for, né? Eu quero dizer para você, o meu público é um público diversificado, né? O meu cliente mais novinho tinha a idade de 8 meses. Meu cliente mais idosinho, a idade de 99 anos, que veio a partir, né, durante a pandemia. Então, é um aprendizado diversificado em diversas frentes, porque aonde a pessoa me solicita, ali eu estou com ela, no seu ambiente de trabalho, de empresa, ou na sua cidade. Eu atendo clientes fora do estado, né, o estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, atendo presencial, atendo online, o estado de Goiás. Eu quero dizer para vocês, são muitas frentes. E aonde eu sou solicitada, eu entro como pessoa e também levo a minha equipe para interagir na intervenção da crise, fazendo uso, né, daquilo que eu tenho podido estudar um pouquinho, que é a constelação sistêmica familiar, que é a hipnose transformacional. É o nosso momento de investir. Quanto mais nós investimos, mais nós seremos capacitados para intervir com a pessoa, seja qual for a sua situação. Maravilhoso. E eu vou querer agora que você me fale um pouquinho, que eu fiquei interessada. A hipnose transformacional. Resume para nós o que é a hipnose transformacional. Nada mais é do que você poder acolher a pessoa e você poder deixá-la espontaneamente a trazer a sua dificuldade. E ali no aqui e agora, né, a problemática ser vivenciada. E naquele momento, consciente o tempo todo, você interagir com a pessoa e permitir que naquela catarse, naquele momento de aflição, ela possa trazer o seu choro, ela possa trazer o seu urro, sabe, Lu? E possa lidar com a sua situação de trauma e poder ressignificar, ou seja, uma nova proposta diferenciada frente àquela dificuldade que pôde tolher, que pôde trazer um entrave, pôde trazer aquela pessoa a perdas desnecessárias. Todo momento, aquela pessoa ela está consciente, de olhos abertos ou fechados, mas ela está consciente a lidar com a sua dificuldade. É uma interação espontânea no aqui e agora da sua dificuldade. É um pouquinho do que é. Maravilhoso, é só um pouquinho mesmo, só para deixar vocês com vontade, com interesse, sabe por quê? Porque nós precisamos nos conhecer de verdade, de dentro para fora. E eu sei que tem muito empresário aqui que não dá bola para isso, né? Que pensa assim, eu quero trabalhar, e realmente a gente precisa trabalhar, a gente precisa de recurso. Existem muitas famílias que dependem do seu negócio, e eu sei o tamanho da responsabilidade, é por isso que você precisa olhar para você e cuidar de você, cuidar do seu emocional e olhar para essas questões aí, porque
você vai ser muito mais bem-sucedido, mais próspero e mais feliz. Eu não tenho dúvida disso. Estou errada, doutora? Estou errada? Não. Então, e pensando nisso, assim, eu quero saber, falando no empresário, né? O empresário que está com uma equipe que precisa trazer algo ali, uma palavra que vai trabalhar o melhor engajamento do grupo, que vai deixar o grupo mais em sinergia para atender melhor. Você vai e atende, você faz algum tipo de treinamento, de palestra para o nosso parceiro? Não só a palestra, mas uma intervenção, né, naquela situação. Muitas vezes o seu funcionário ele está trazendo nada mais uma dificuldade em lidar com o pai. E aí ele transfere para ti essa agressividade no falar, no maltratar os seus colegas, deixando o ambiente tenso, pesado, em contendas. Isso é tão ruim. Mas como lidar com isso? Nada mais do que fazer uma intervenção precisa. Nós precisamos parar. A neurolinguística, ela nos ensina que o tempo ele é marcado pelo início, meio e fim. Tempo, início, meio, fim. Os nossos ciclos são marcados pelo passado, presente e futuro. Existe o antes de Cristo, depois de Cristo. Por quê? Porque você precisa aprender a lidar com as situações. E numa pressão, o que está aqui dentro sai. Nitidamente sai. E como fazer isso? Seja humilde para poder reconhecer a sua necessidade. E você que é empresário, torna-se humilde para ver que o ser, ele tem a sua grande importância. Você só terá mais produtividade. Lógico que toda empresa tem que ter a sua produtividade. Só que existe produtividade quando você tem um olhar, né, para com aqueles que estão contigo, que é a sua equipe. E você sabe interagir. Não como chefe, mas como líder, que considera, sim, aquilo que a pessoa traz consigo. E no momento ímpar de maior dificuldade, você olha e permite à sua empresa ter um profissional capacitado para interagir com aquela dificuldade e lidar com aquela dificuldade, tornar sua empresa muito mais produtiva, muito mais acolhedora, porque o ser tem a sua importância. Produtiva e acolhedora foi esse nosso tempo, essa nossa entrevista. Eu estou assim, impactada mesmo pelo seu amor, pela sua facilidade em compartilhar aqui conosco aquilo que você ama, aquilo que você quer. Obrigada. Os seus contatos já estão ali registrados. Pessoal, entre, falem com ela e eu quero te agradecer mais uma vez. Falaria horas aqui com você, mas nós temos que encerrar nossa entrevista, tá bom? Seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada, tá linda. Obrigada a vocês também. E daqui um pouquinho, já mais entrevistas aqui na Premier TV. Ai, que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai, que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena.
Olá, voltamos a apresentar o nosso Show da Tarde pela Premier TV. E vamos conversar agora com a Luana. Boa tarde, Luana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer, uma honra estar presente, receber esse convite. Muito bom. Isso aí. A Luana, que é nutricionista, né, Luana? Isso mesmo, da Clínica Magras Floripa Continente. Estou representando toda a nossa equipe lá, é uma equipe especializada. Nós trabalhamos hoje, né, na Clínica Magras ali em Floripa Continente. A gente trabalha com a parte de emagrecimento, né, desde gordura localizada, celulite, flacidez, estrias, a parte facial também, né? Sim. A gente trabalha com um atendimento bem personalizado. A gente busca um atendimento humanizado, né? Tratar a pessoa de uma forma individualizada. Que bom, de forma personalizada. Então é a Magras Floripa Continente. Isso, ali pertinho do Scarpelli, do Orlando Scarpelli, lá das Scarpelli, Casadas. no Estreito ali. Isso mesmo. Legal. Na parte continente da ilha, né? Sim, sim. E vocês têm essa unidade, atende toda a região. Isso. A gente atende ali a região dos bairros próximos, como também um pouquinho de São José. Temos também clientes da ilha, né, que acabam trabalhando na região do continente, daí caminho do trabalho, bem tranquilo. Olha só que bom. E então, como que funciona assim esse trabalho como é que é o teu trabalho lá na clínica e como que é o projeto lá? É Magras, né, que é a marca, né? Isso, né? As pessoas antigas, né, elas têm o preconceito do nome Magras. Elas remetem a algo extremista. Vou engordar de novo, vou emagrecer, vou engordar de novo, né? Hoje, a gente já abrangeu muito essa questão. Não é mais tão... Vou entrar nesse efeito sanfona, né? Claro que varia muito da condição de cada profissional, né? O cliente chega até a gente, ele entra em contato pela consultora, né? Ela identifica qual que é a necessidade do cliente, né? Quais procedimentos estéticos ela pode estar fazendo, realizando, né? Porque existem questões pessoais, claro, né? Até cada um tem um biotipo, tem um metabolismo, enfim, tudo bem complexo isso, e vocês fazem uma espécie de... Nas outras áreas aí que a gente conversa com as pessoas aqui, eles chamam de anamnese, mas Isso, né, isso. Né? Acho que é nessa linha, isso, né? Aí a consultora define isso. Definido isso, o cliente vem para consulta comigo. Onde é feito toda a anamnese, daí perante a parte nutricional, né? Definido metas, orientações, tudo isso. Partiu do atendimento comigo, a gente começa com um procedimento estético. Eles são realizados 2 vezes por semana, né? Para potencializar o resultado, né? A gente geralmente foca em um procedimento onde reduz o peso e o outro a região localizada, seja gordura, flacidez, estria, celulite, né? Legal essa abordagem, né? Até a gente conversava antes de entrar aqui no programa que isso envolve, né, uma série de fatores, né? Tem um fator físico, tem um fator da disciplina, da boa vontade da pessoa, tem a questão da mente também, tem que ser trabalhada, Exatamente, né? É bem integrado isso. Isso, buscando para a parte nutricional é bem isso mesmo, né? Precisa virar uma chave, a gente precisa querer, né? Eu falo para a maioria dos meus clientes, eu te ajudo, eu te oriento, eu busco você, não quero que você desista de você, mas eu preciso da sua ajuda para te ajudar. Né? Tem coisas que eu não consigo abranger, né? Sim, algumas coisas dependem da pessoa querer mesmo. Que na área que eu trabalho na área de business coaching, né? De negócios, mas no coaching a gente trabalha também a questão do mindset, que é o programinha mental, né? Exatamente. Que é aplicado em qualquer área, na área de nutrição também, né? Exatamente. Tem que mudar esse modelo mental, esse programa mental, né? De algumas crenças, algumas coisas que tem que ser trabalhadas também, né? Exatamente isso, né? Aí a gente faz acompanhamento por semanas, né? Para o cliente realmente ter o resultado dele a longo prazo, não a curto prazo. Porque hoje o cliente busca comigo emagrecer, correto? Sim. E eu busco com ele ensinar a comer. Por isso a gente parte de pelo menos 6 semanas de acompanhamento, né? E a quantidade de semanas depende o tanto de peso que o cliente quer eliminar. Se ele quer eliminar 10 semanas, a gente define tantas semanas, tem procedimento estético, tem tudo isso. Aí você vai, claro, com a experiência, conhecimento, né? Que você tem na Exatamente. área, você vai
mapeando qual é a melhor solução, a mais adequada para aquele perfil. Exatamente, de forma bem individualizada, com atendimento bem personalizado. A gente busca muito isso, né? A gente recebe bastante elogios perante a isso, né? Que a gente tem uma equipe muito completa, muito querida. Positivo das pessoas. As meninas são muito queridas. A gente tem especialistas, a gente tem uma esteticista, uma farmacêutica esteta e hoje uma estagiária também de farmácia esteta, né? Então a gente está com uma equipe bem legal. Né? Para atender o público. E o verão tá aí? Né? Verdade, a gente já está em agosto. Fica a dica, inclusive, para os nossos telespectadoras, para entrar em contato com a Luana, né? Exatamente. Para ter esse atendimento personalizado, diferenciado, né? Especializado nessa área aí. Para ter a questão não só a questão da estética, mas também de saúde, né? Estética e saúde integrado, né? E tanto o público feminino quanto o masculino, né? É importante a gente já está quebrando barreiras, o homem também se cuida. Paradigmas, a gente tem, dá para se dizer, dentro de 100% dos clientes, uns 40% são homens. Então é um público que está crescendo, que a gente vem buscando. Dá para imaginar que é só procurar uma clínica de estética, de emagrecimento, só público feminino, não. Jamais. O homem tem que se cuidar também, né? E além da busca da saúde e do emagrecimento, então eles estão buscando a parte facial também, né? Um botox, um preenchimento, né? Uma limpeza de pele. Melhora a autoestima, melhora a qualidade de vida das pessoas. Exatamente, né? A maior satisfação do cliente é ele se olhar no espelho e se amar de novo. É isso que a gente busca. Né? E coisas tipo, por exemplo, amarrar o calçado novamente, né? Claro. A grande maioria busca isso novamente. Sim, então melhorar a qualidade de vida. Que bom. Exatamente. Mas muito bom, Luana. E como é que faz, Luana, para entrar em contato contigo? Você vai passar esse recado para os nossos telespectadores? Como é que faz para entrar em contato contigo, conhecer melhor teu trabalho, enfim? Então vamos lá, a gente tem o nosso Instagram, que é Magras Floripa Continente, tá? E também pelo número de contato é 4899891063. E claro, você está convidado a ir até a nossa clínica, localizada lá na Avenida Santa Catarina, 1197, salas 8 e 9. É no prédio da Black Lumes, é bem próximo à Scarpelli, numa esquininha ali, bem tranquila a localização, é no térreo, é fácil acesso, a gente tem para estacionar o carro, tudo bem tranquilo. Olha só, muito bom. Então, reforçando a dica, procurar lá a Luana na Magras Floripa Continente, perto do Orlando Scarpelli, aqui no Estreito. Né? Estaremos esperando você de braços abertos e com muita vontade de te ajudar a alcançar o teu objetivo. Muito bem, para atendê-los e atendê-las de forma personalizada, né? Muito bom. Perfeito. Então tá bom, Luana. Obrigado pela tua participação, pelas informações aqui, muito úteis para todos nós. Eu que agradeço. E desejamos cada vez mais sucesso. Muito obrigado. Para ambos. Obrigado. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos a seguir com mais informações no Show da Tarde pela Premier TV. Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina.